Londres é uma das cidades mais famosas do mundo. Milhões de pessoas visitam todos os anos, tiram fotos dos mesmos pontos turísticos e voltam para casa achando que entenderam a cidade. Mas a verdade é que Londres é muito mais complexa do que parece à primeira vista, e quanto mais você aprende sobre ela, mais percebe que quase ninguém entende Londres de verdade. Para começar, Londres não é uma cidade comum no sentido administrativo. Ela não foi planejada de forma organizada, como Paris ou Washington. Londres cresceu de maneira orgânica ao longo de quase 2000 anos, absorvendo vilas, cidades e territórios ao redor. Isso faz com que ela seja, na prática, um conjunto de cidades dentro de uma cidade. Um dos exemplos mais curiosos disso é a City of London. Apesar do nome, ela não representa Londres inteira. Pelo contrário, a City é apenas uma área extremamente pequena, com cerca de 1 quilômetro quadrado, mas com um poder econômico gigantesco. É ali que está o coração financeiro do Reino Unido, onde funcionam bancos históricos, instituições globais e algumas das maiores empresas do mundo. A City of London tem regras próprias, polícia própria e até um prefeito diferente do restante de Londres. Enquanto o resto da cidade é governado pelo prefeito de Londres, a City segue tradições que vêm da Idade Média. Isso faz com que Londres seja uma das poucas capitais do mundo onde estruturas modernas convivem com sistemas administrativos quase medievais. Outro detalhe que confunde praticamente todo turista é o Big Ben. A maioria das pessoas acredita que Big Ben é o nome da torre ou do relógio, mas isso está errado. Big Ben é, na verdade, apenas o sino que fica dentro da torre. O nome oficial da torre é Elizabeth Tower. Mesmo assim, o apelido ficou tão popular que acabou se tornando um dos símbolos mais reconhecidos do planeta. Londres também é uma cidade marcada por destruições e reconstruções. O grande incêndio de Londres, no século XI, destruiu boa parte da cidade. Séculos depois, durante a Segunda Guerra Mundial, bombardeios alemães atingiram bairros inteiros. Cada reconstrução deixou marcas diferentes, o que explica por que Londres não tem um estilo arquitetônico único. Essa mistura de prédios históricos com construções modernas não é acaso, é resultado direto de uma cidade que nunca parou de se reinventar. Londres não apaga o passado para construir o futuro, ela sobrepõe camadas de história. Entender Londres é aceitar que ela não é lógica, não é simétrica e não é simples. E é exatamente isso que a torna tão fascinante. Quando pensamos em Londres, geralmente imaginamos uma cidade elegante, organizada e silenciosa. Mas o cotidiano londrino é bem diferente do que aparece nos filmes e séries. Viver em Londres é lidar diariamente com contrastes, peculiaridades e situações que parecem estranhas para quem vem de fora. Um dos maiores símbolos desse cotidiano é o metrô de Londres, conhecido como The Tube. Ele é o metrô mais antigo do mundo, inaugurado em 1863. Muitas das linhas ainda utilizam túneis construídos no século XIX, quando ninguém imaginava o volume de passageiros que a cidade teria no futuro. Isso gera consequências curiosas e no verão, algumas linhas ficam extremamente quentes, porque os túneis antigos não possuem sistemas modernos de ventilação. Em certos dias, a temperatura dentro do metrô pode ser maior do que na superfície da cidade, algo impensável para quem associa Londres a frio e chuva. Outro aspecto marcante do cotidiano londrino é a diversidade cultural. Londres é uma das cidades mais multiculturais do mundo. Estima-se que mais de 300 idiomas sejam falados diariamente. Em um único trajeto de metrô, você pode ouvir dezenas de línguas diferentes, sotaques variados e culturas completamente distintas. Essa diversidade se reflete diretamente na comida. Londres não tem apenas culinária britânica. A cidade oferece restaurantes indianos, árabes, africanos, asiáticos e latino-americanos em praticamente todos os bairros. Em muitos casos, a comida de rua de Londres vem de imigrantes que transformaram a cidade. Até os famosos ônibus vermelhos têm uma explicação prática. Eles não foram pintados de vermelho apenas por estética. A cor foi escolhida porque era mais visível na neblina intensa que cobria Londres no passado, especialmente durante períodos de poluição extrema, como o famoso Great Smog dos anos 1950. Outro detalhe curioso é que Londres ainda possui leis muito antigas, que continuam tecnicamente válidas. Algumas são tão estranhas que parecem piada, mas revelam quanto a cidade valoriza tradição e continuidade histórica.
mesmo quando essas regras já não fazem sentido no mundo moderno. Viver em Londres é conviver diariamente com o antigo e o novo, o lógico e o estranho, o tradicional e o improvisado. E para muitos moradores, isso não é um problema, é parte do charme da cidade. Londres não é apenas uma cidade importante. Ela foi, durante séculos, o centro de um dos maiores impérios da história da humanidade. No auge do Império Britânico, cerca de um quarto do planeta estava sob influência direta ou indireta de decisões tomadas em Londres. Essa influência moldou o mundo moderno, sistemas jurídicos, estruturas financeiras, rotas comerciais e até idiomas foram impactados por decisões que partiram da capital britânica. Muitos países ainda utilizam modelos políticos e legais baseados em padrões britânicos. A monarquia é um dos símbolos mais visíveis desse poder histórico. O Palácio de Buckingham não é apenas uma atração turística. Ele representa uma instituição que atravessou séculos, guerras e transformações sociais, mantendo relevância cultural e diplomática até hoje. Durante a Segunda Guerra Mundial, Londres foi intensamente bombardeada. Para sobreviver, a cidade desenvolveu uma vasta rede de túneis subterrâneos usados para proteção, comunicação e estratégias militares. Algumas dessas estruturas ainda existem, escondidas sob as ruas, estações e prédios da cidade. Mesmo após tantas transformações, Londres nunca tentou parecer perfeita. Ela é cara, caótica, barulhenta e intensa, mas também é inovadora, influente e constantemente relevante no cenário global. Hoje, Londres continua sendo um dos principais centros financeiros, culturais e políticos do mundo. Ela influencia mercados, tendências, arte, música e tecnologia, não porque tenta agradar, mas porque sempre foi um lugar onde o mundo se encontra. Londres não é apenas um destino turístico, é uma cidade que ajudou a moldar o passado, influencia o presente e continua impactando o futuro. Se você gosta de conteúdos sobre cidades, história e curiosidades do mundo, deixe o like, se inscreva no canal e diga nos comentários qual cidade você quer ver no próximo vídeo.